Um milionário, em viagem pela Grécia, se hospeda por acaso no mesmo hotel de luxo que sua ex-esposa. Entre paisagens paradisíacas e segredos não resolvidos, ele descobre o inimaginável. Ela está grávida, e o passado que ele tentou esquecer pode estar prestes a bater à porta. O sol do pôr do sol se infiltrava pelas amplas janelas da suíte presidencial, tingindo de dourado o mármore branco das colunas que emolduravam a varanda. Do 15º andar, o mar Egeu se estendia como uma tela infinita de azuis mutáveis, salpicado pelas velas brancas de pequenos veleiros que pareciam minúsculos daquela perspectiva privilegiada. O resort Palácio Egeu, com seus jardins em terraços descendo até a praia particular, era o epítome do luxo mediterrâneo, um refúgio onde só os mais abastados podiam se dar ao luxo do silêncio e da exclusividade. Roberto Santos ajeitou o nó de sua gravata de seda italiana enquanto observava a vista da varanda. Aos 57 anos, sua figura impunha respeito. Cabelos prateados perfeitamente penteados para trás, ombros largos que preenchiam sem esforço os ternos feitos sob medida, e um olhar escuro que havia intimidado incontáveis executivos em salas de reunião de 3 continentes. No entanto, na intimidade daquela suíte, longe das câmeras e dos flashes, Roberto parecia carregar nos ombros um peso invisível que nem todo o seu dinheiro conseguia aliviar. A reunião com os investidores gregos tinha sido um sucesso estrondoso. O projeto de desenvolvimento turístico na ilha de Creta representava um investimento de 800 milhões de euros, suficiente para consolidar seu império imobiliário no Mediterrâneo. Os contratos assinados aquela tarde garantiam que o nome da Desenvolvimento Santos brilhasse na costa grega nas próximas décadas. Era o tipo de vitória que, anos antes, ele teria comemorado com champanhe francês e uma ligação triunfante para a imprensa especializada. Mas naquela noite, enquanto o serviço de quarto arrumava silenciosamente o jantar gourmet sobre a mesa de mogno, Roberto se sentia estranhamente vazio. O sucesso havia perdido o gosto quando não havia ninguém com quem compartilhá-lo de verdade. Seus assistentes mandavam parabéns protocolares, seus sócios já calculavam seus próprios lucros e a mídia especializada publicaria no dia seguinte as cifras com a frieza de quem anuncia o tempo. Ele se serviu de uma dose de uísque escocês de 30 anos, o líquido âmbar brilhando sob a luz quente dos lustres de cristal. Cada gole custava mais que o salário mensal de seus funcionários, mas o sabor lhe parecia cinzas. Quando ele havia começado a medir o valor das coisas só pelo preço, quando havia trocado a paixão pelos números frios em sua conta bancária, o telefone vibrou sobre a mesinha auxiliar. Era uma mensagem de sua assistente pessoal, confirmando seu voo de volta a São Paulo na sexta-feira seguinte. Mais 3 dias no paraíso, antes de retornar à rotina implacável de reuniões, conferências e decisões que afetariam milhares de pessoas que ele jamais conheceria pessoalmente. Roberto havia construído um império avaliado em 4 bilhões de dólares, mas não tinha ninguém esperando por ele em casa. Seu reflexo no vidro da janela lhe devolveu a imagem de um homem bem-sucedido, mas solitário. As rugas ao redor dos olhos contavam décadas de preocupações, de decisões difíceis, tomadas de madrugada, de relacionamentos sacrificados no altar da ambição. Ele havia aprendido a ler balanços financeiros como poesia, mas havia esquecido como ler os sentimentos no rosto das pessoas que amava. O vento noturno do Egeu balançava suavemente as cortinas de linho branco, trazendo o cheiro salgado do mar e o perfume dos jasmins que cresciam nos jardins do resort. Pela primeira vez em meses, Roberto se permitiu respirar fundo, sentindo a tensão abandonar aos poucos seus músculos. Talvez esses dias na Grécia pudessem ser diferentes.
Talvez ele pudesse se lembrar de quem era antes de virar uma máquina de fazer dinheiro. Sem saber, o destino já havia posto em movimento os mecanismos que mudariam para sempre o rumo de sua existência, esperando nos corredores de mármore do mesmo resort, onde ele agora buscava uma paz que o evitava há anos. A manhã grega acordou, com uma sinfonia de gaivotas e o murmúrio distante das ondas quebrando contra os penhascos. Roberto havia dormido mal, perseguido por sonhos fragmentados onde números e contratos se misturavam a rostos borrados de pessoas que ele havia perdido no caminho para o topo. Ele se levantou antes do amanhecer, como era seu hábito há décadas, e decidiu descer ao restaurante principal para o café da manhã em vez de pedir o serviço no quarto. O restaurante mediterrâneo do Palácio Egeu era uma obra-prima da arquitetura moderna grega. Tetos altos com vigas de madeira reaproveitada, grandes janelas emoldurando vistas panorâmicas do mar e uma varanda que se estendia para o horizonte como um porto suspenso no ar. As mesas estavam dispostas de forma estratégica para garantir a privacidade de cada hóspede. Muitos deles, figuras públicas que valorizavam a discrição tanto quanto o luxo. Roberto escolheu uma mesa isolada perto da grade, de onde podia observar o vai e vem discreto da alta sociedade internacional. Executivos japoneses fechavam negócios enquanto provavam iogurte grego com mel. Herdeiras europeias planejavam suas próximas aquisições de arte e diplomatas de várias nacionalidades trocavam cortesias entre goles de café. Ele já havia pedido seu café da manhã habitual, café preto, pão integral e frutas frescas, quando um movimento familiar chamou sua atenção periférica. Uma mulher morena de estatura média se dirigia a uma mesa no outro canto da varanda, movendo-se com aquela graça natural que Roberto reconheceria em qualquer lugar do mundo. Seu coração parou por um instante antes de bater com uma violência que ameaçava rasgar as costuras de sua camisa de linho. Era Mariana, mas não a Mariana que ele lembrava do último encontro, 8 meses antes, nas frias salas do advogado durante a assinatura do divórcio. Essa versão de sua ex-esposa irradiava uma luminosidade que ele não via há anos. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto que parecia ter recuperado a serenidade perdida nos últimos anos turbulentos do casamento. Ela usava um vestido de linho cor de marfim que fluía elegantemente ao redor de sua silhueta. E então, Roberto viu a curva inconfundível de uma gravidez avançada, provavelmente de 6 meses, que se desenhava com graça sob o tecido do vestido. Mariana estava radiante, com aquela beleza especial que só as mulheres grávidas têm, uma mistura de vulnerabilidade e poder ancestral que havia cativado artistas por milênios. O garfo escorregou de seus dedos dormentes, produzindo um tilintar metálico contra o prato de porcelana que soou como um gongo em seus ouvidos. Como era possível? Os cálculos se amontoaram em sua mente como números em uma planilha enlouquecida. 8 meses desde o divórcio, 6 meses de gravidez aparente. Seu último encontro íntimo havia sido. A respiração lhe faltou quando a memória o atingiu com a força de um tsunami. 3 semanas antes da separação definitiva, em uma tentativa desesperada de salvar o que restava do casamento, eles haviam compartilhado uma noite que fora tanto reconciliação quanto despedida. Uma noite carregada de nostalgia, lágrimas e promessas que nenhum dos dois pôde cumprir. Roberto se levantou bruscamente, derrubando a cadeira no processo. Vários hóspedes olharam discretamente, mas ele não registrou os olhares curiosos. Caminhou como um autômato para o interior do restaurante, buscando refúgio no banheiro, de mármore Carrara, onde se apoiou na pia, observando seu reflexo pálido no espelho dourado. Suas mãos tremeram enquanto abria a torneira e jogava água fria no rosto. Era possível que esse filho fosse dele? Por que Mariana não havia lhe contado?
Será que ela planejava nunca dizer? As perguntas se multiplicavam como vírus, infectando cada pensamento racional que ele tentava formar. Quando voltou à varanda, Mariana havia sumido. Sua mesa estava vazia, com apenas um guardanapo de linho dobrado sobre o prato intocado como prova de que não fora uma alucinação. Roberto perguntou discretamente ao garçom, que confirmou que a senhora se desculpara, sentindo-se um pouco mal, e havia voltado para o quarto. O resto do dia passou em uma névoa. Roberto cancelou suas reuniões marcadas, ignorou as ligações de seus assistentes e vagou pelos jardins do resort como uma alma penada. Toda grávida que cruzava seu caminho lhe lembrava a imagem de Mariana. Toda criança correndo pelos corredores sussurrava possibilidades que ele não ousava contemplar por completo. A noite caiu sobre o Palácio Egeu, como um manto de veludo negro, cravejado de estrelas. Mas para Roberto, a escuridão havia começado horas antes, quando a imagem de Mariana grávida se gravara a fogo em sua retina. Da varanda de sua suíte, ele podia ver as luzes douradas se acendendo progressivamente nas janelas do resort, cada uma representando uma vida, uma história, segredos sussurrados na intimidade de quartos luxuosos. Ele não havia provado bocado desde o café da manhã interrompido. Seu estômago se tornara um nó de ansiedade que rejeitava qualquer alimento, por mais refinado que fosse. O serviço de quarto havia retirado, intactas, 3 bandejas diferentes, que ele pedira por inércia e abandonado por impossibilidade. O uísque, que normalmente o acalmava nas noites difíceis, agora lhe parecia gasolina. Ele se tornara um espião de sua própria vida, postado junto à janela com binóculos de teatro que encontrara na escrivaninha de Mogno. Um toque elegante para que os hóspedes observassem os iates na baía, esperando vislumbrar algum movimento nas janelas que pudesse corresponder ao quarto de Mariana. Era um comportamento que ele mesmo julgaria patético em qualquer outra pessoa, mas o desespero havia erodido seu orgulho. Como a água erode a rocha. Que tipo de homem ele havia se tornado? O empresário que comandava impérios imobiliários, que negociava com chefes de Estado e movia milhões com uma simples ligação, reduzido a rondar como um adolescente rejeitado. Mas a pergunta que o atormentava era muito mais profunda. Que tipo de homem ele sempre fora? As lembranças de seu casamento com Mariana se aglomeravam em sua mente como hóspedes indesejados. Ele se recordava de como ela havia largado sua promissora carreira de arquiteta para acompanhá-lo em suas conquistas empresariais pelo mundo. Como ela organizara jantares impecáveis para seus sócios, aprendera idiomas que nunca quisera aprender, vivera em cidades que não escolhera. E como, aos poucos, havia perdido aquele brilho nos olhos que o encantara no início. O telefone vibrou insistentemente sobre a mesinha auxiliar. Era Felipe, seu sócio principal, ligando de São Paulo para confirmar detalhes do novo projeto no litoral de Santos. Roberto deixou que caísse na caixa postal. Pela primeira vez em 30 anos, os negócios podiam esperar. Ele se serviu de outro uísque e saiu para a varanda, onde a brisa marinha trazia o aroma dos jasmins noturnos e o som hipnótico das ondas. Ele havia construído uma fortuna que lhe permitia comprar quase tudo, mas não podia comprar o tempo perdido, as conversas não tidas, os "eu te amo", que ele substituíra por cheques e presentes caros. Quantas vezes Mariana tentara falar com ele sobre ter filhos. Ele se lembrava vagamente de conversas em que ela mencionava bebês, mas sempre estava ocupado demais, revisando contratos, respondendo e-mails urgentes, planejando a próxima aquisição. Depois, havia sido sua resposta constante. Quando a empresa estiver mais estável, quando esse projeto acabar, quando tivermos mais tempo, o tempo. Esse recurso que ele achava que podia controlar como controlava seus investimentos, mas que agora se revelava o único ativo que ele havia desperdiçado sem remédio. Um movimento em um dos balcões inferiores chamou sua atenção.
Uma figura feminina saíra para tomar o ar noturno, e embora a distância e a luz fraca não permitissem distinguir claramente as feições, o perfil lhe pareceu dolorosamente familiar. Mariana estava ali a apenas 50 metros de distância vertical, mas poderia estar em outro planeta. Deveria descer? Ligar para o quarto dela? Fingir um encontro casual no elevador? Cada opção lhe parecia ao mesmo tempo a certa e a mais errada. Ele não tinha direito de invadir a nova vida dela, especialmente se ela havia encontrado a felicidade que ele nunca soubera dar. Mas também não podia ignorar a possibilidade de que esse filho fosse dele. A figura desapareceu no interior do quarto, levando consigo a última conexão visual com seu passado. Roberto ficou na varanda até altas horas, observando as luzes do resort se apagarem uma a uma, até que só restassem as estrelas e o murmúrio eterno do mar, testemunhas mudas de seu desassossego. Quando finalmente se deitou para dormir, sabia que na manhã seguinte teria de tomar uma decisão que definiria não só seu futuro, mas também o tipo de homem que ele realmente era no fundo da alma. O amanhecer chegou como uma revelação dourada que se derramou sobre as águas do Egeu, mas Roberto estava acordado desde as 4 da manhã, quando os últimos resquícios de um sono inquieto o abandonaram de vez. Ele se banhou, fez a barba e se vestiu com a meticulosidade de um ritual, como se a perfeição externa pudesse ordenar o caos que reinava em seu interior. O espelho lhe devolvia a imagem de um homem impecável, mas seus olhos traíam as horas de insônia. Ele decidiu descer à academia do resort antes do café da manhã, esperando que o exercício físico acalmasse a tempestade mental que o assolava. As máquinas de ponta brilhavam sob a luz matinal que se infiltrava pelas janelas panorâmicas. Era cedo até para os padrões dos empresários matutinos, então ele teve o lugar quase só para si. Enquanto corria na esteira, com o olhar fixo no horizonte marítimo, Roberto tentou organizar seus pensamentos como organizava suas reuniões de diretoria, com pauta clara, objetivos definidos e estratégias mensuráveis. Mas toda vez que achava ter encontrado um caminho lógico, a imagem de Mariana grávida o desestabilizava completamente. Depois de uma hora de exercício intenso, voltou à suíte para se banhar de novo antes do café da manhã. Dessa vez, escolheu o restaurante da varanda externa, o mais informal do resort, esperando que o ambiente descontraído lhe desse vantagem se topasse com Mariana novamente. Posicionou-se estrategicamente em uma mesa que permitia observar todas as entradas sem parecer óbvio. Às 9h30, ela apareceu. Mariana caminhava com aquela graça pausada que as grávidas têm, uma mão apoiada sutilmente na curva de sua barriga, em um gesto inconsciente de proteção maternal. Usava um vestido de linho azul claro, que combinava com seus olhos, e os cabelos presos em um coque baixo que deixava à mostra o pescoço elegante que Roberto beijara tantas vezes. Dessa vez, Roberto não fugiu. Respirou fundo, levantou-se de sua mesa e caminhou até ela com a determinação de quem finalmente decide pular no vazio. Mariana o viu se aproximar quando ele estava a meio caminho, e por um momento, o tempo parou entre eles como uma foto congelada. Mariana, murmurou ele quando esteve perto o suficiente, sua voz soando estranhamente rouca em seus próprios ouvidos. Roberto, respondeu ela, e havia em seu tom uma mistura de surpresa genuína e algo que ele não conseguiu decifrar por completo. Não esperava te encontrar aqui. É uma coincidência e tanto, admitiu ele, sem desviar os olhos de seu rosto, buscando em suas feições familiares alguma pista sobre seus sentimentos. Posso te convidar para o café da manhã? Mariana hesitou por um momento que pareceu eterno. Roberto pôde ver o conflito em seus olhos, a luta entre a cortesia e a autoproteção, entre a curiosidade e a prudência. Finalmente, assentiu com um sorriso leve que não chegava completamente aos olhos. Acho que seria esquisito fingir que não nos vimos, disse ela, deixando que ele a levasse a uma mesa isolada com vista para o mar.
Eles se sentaram frente a frente, separados pela mesa de madeira clara e 8 meses de silêncio, ressentimentos e perguntas não feitas. Roberto pediu café puro, como sempre, enquanto Mariana optou por chá de ervas e pão integral com geleia caseira. Você está bem, disse Roberto por fim, lutando contra a tentação de mencionar logo o óbvio. A Grécia te cai bem, obrigada. Você também está, como sempre, respondeu ela, e havia uma nota de melancolia em sua voz que ele conhecia bem. O que te traz por aqui? Negócios? Um projeto de desenvolvimento turístico em Creta. Acabei de fechar o acordo. As palavras saíram no automático, mas soaram vazias até para ele. Os negócios que haviam sido sua paixão e obsessão por décadas, agora pareciam irrelevantes diante da mulher à sua frente. Parabéns. Você sempre soube como conquistar novos territórios. O comentário tinha uma ponta sutil, que Roberto sentiu como uma pequena facada. Haviam conversado apenas 5 minutos e já caíam nos velhos padrões. As pequenas feridas que se infligiam com a precisão de quem sabe exatamente onde dói mais. O silêncio que seguiu ao comentário de Mariana se estendeu entre eles como uma rachadura invisível. Roberto mexeu o café mecanicamente, observando como o líquido preto formava pequenos redemoinhos que refletiam seu estado mental. Ele sabia que precisava abordar o assunto que os reunira ali por obra do destino, mas as palavras emperravam na garganta como pedras. E você? Ele conseguiu perguntar por fim, sua voz modulada com cuidado para soar casual. O que te traz à Grécia? Não lembro que fosse um de seus destinos favoritos. Mariana sorriu e pela primeira vez desde que se sentaram, o sorriso pareceu genuíno. Um Congresso Internacional de Arquitetura Sustentável. Acontece aqui a cada 3 anos. Dessa vez, me convidaram como palestrante principal. Havia orgulho em sua voz. Uma segurança em si mesma que Roberto não lembrava de ter ouvido nos últimos anos de casamento. Palestrante principal, repetiu ele, sentindo uma pontada de algo que poderia ser orgulho ou culpa. Isso é incrível, Mariana. Você sempre soube que tinha talento para ir longe. Bom, o negócio é que quando se tem tempo para se concentrar na carreira, coisas interessantes acontecem, disse ela. E embora mantivesse um tom leve, Roberto captou perfeitamente a implicação. Durante o casamento, Mariana fora a esposa perfeita do empresário de sucesso. Organizava jantares, acompanhava eventos sociais, supervisionava as decorações de suas múltiplas propriedades e basicamente pausara sua carreira para apoiar a dele. Roberto dera isso como certo, como dera tantas outras coisas por certas. Fico feliz por você, disse sinceramente. Sempre soube que você era brilhante. Talvez eu não tenha dito isso o suficiente. Mariana o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Obrigada, Roberto. Significa muito vindo de você. O garçom trouxe os pedidos e Roberto aproveitou a interrupção para observar discretamente Mariana. Ela estava radiante de um jeito que não se devia só à gravidez. Havia uma nova confiança em seus gestos, uma serenidade que ele não lembrava de ter visto nunca. Era como se ela tivesse florescido em sua ausência. Posso te perguntar uma coisa? E arriscou Roberto quando o garçom se afastou. Pode perguntar. Não prometo responder, disse ela com um sorriso que suavizava um pouco as palavras. Roberto respirou fundo. Era agora ou nunca. O bebê, Mariana se retesou visivelmente, sua mão indo instintivamente para a barriga em um gesto protetor. O que tem o bebê? Eu só. A data é que calculando... Roberto parou, se odiando por soar como um contador fazendo inventário. Desculpa, eu não tenho direito de perguntar. Não, você não tem, confirmou Mariana, mas sua voz não soava zangada, só cansada. Mas entendo por que você perguntaria. Ficaram em silêncio de novo, mas dessa vez era um silêncio carregado de tensão, de perguntas pela metade e respostas pairando no ar como fruta proibida. Roberto,
disse finalmente Mariana, sua voz suave mas firme. O bebê não é seu. As palavras o atingiram com mais força do que ele antecipara. Ele se preparara para essa resposta. Dissera a si mesmo que era a mais provável, mas ouvi-la dita com tanta clareza o deixou sem fôlego. Ah, conseguiu articular. Tudo bem. Está tudo bem. Não está tudo bem, continuou Mariana, olhando-o com uma mistura de compaixão e determinação. Eu vejo que não está bem para você e sinto que você tenha passado por essa incerteza. Mas você precisa saber a verdade. Roberto assentiu, incapaz de falar. Uma parte dele se sentia aliviada. Não teria de enfrentar a responsabilidade de ser pai aos 57 anos. Não teria de navegar as águas complicadas da coparentalidade com sua ex-esposa. Mas outra parte, que ele nem sabia que existia até aquele momento, se sentia estranhamente decepcionada. Posso perguntar como? Começou, mas Mariana ergueu a mão para detê-lo. Tratamento de fertilidade. Banco de sêmen, disse diretamente sem enfeites. Algo que decidi fazer depois do nosso divórcio. Algo que sempre quis e que finalmente pude ter quando parei de esperar pelo momento perfeito que nunca chegava. A implicação era clara como a água. Ela tivera de se divorciar dele para realizar o sonho de ser mãe. Roberto se sentiu como se lhe tivessem arrancado algo fundamental do peito. As palavras de Mariana ecoaram no ar matinal como sinos de uma verdade que Roberto evitara enfrentar por anos. Ele ficou imóvel, com a xícara de café a meio caminho dos lábios, processando não só o que ela dissera, mas tudo o que aquilo implicava. Ela tivera de se divorciar dele para se tornar mãe. O homem que se orgulhava de tornar reais projetos impossíveis fora incapaz de dar à sua esposa a única coisa que ela realmente queria. Quanto tempo você vinha pensando nisso? Perguntou por fim, sua voz pouco mais que um sussurro rouco. Mariana o olhou com uma expressão que misturava tristeza e uma paciência infinita, como se esperasse por aquela pergunta há meses. Anos, Roberto, anos falando com você sobre isso. Anos esperando que você dissesse sim, vamos fazê-lo. Anos ouvindo, quando esse projeto acabar, quando a empresa estiver mais estável, quando tivermos mais tempo. Cada quando se cravou no peito de Roberto como uma adaga afiada. Ele se lembrava vagamente dessas conversas, mas sempre as catalogara como algo secundário, algo que podia adiar indefinidamente enquanto se concentrava no que considerava realmente importante. Construir seu império, assegurar seu legado financeiro, conquistar novos mercados. Eu nunca entendi que era tão importante para você, murmurou, sabendo mesmo enquanto dizia que era uma meia-verdade. Sim, ele entendera, só escolhera ignorar. Não era que você não entendia, Roberto. Era que não te importava o suficiente para fazer algo a respeito, respondeu Mariana com uma calma devastadora. E tudo bem. Agora entendo que éramos pessoas diferentes, que queríamos coisas diferentes da vida. Não te culpo, mas Roberto se sentia culpado. Sentia como se tivesse acordado de um sonho de 30 anos para descobrir que vivera a vida errada, construindo castelos errados no ar. Você é feliz? Perguntou, precisando saber mesmo que a resposta o destruísse. Mariana sorriu, e dessa vez o sorriso iluminou todo o rosto dela. Colocou as duas mãos sobre a barriga em um gesto inconsciente de proteção e amor. Sim, Roberto, sou muito feliz. Pela primeira vez em muito tempo, sou genuinamente feliz. A felicidade dela deveria tê-lo alegrado, mas em vez disso, parecia que ele observava de fora uma festa a qual não fora convidado. Ele perdera não só a esposa, mas também a chance de fazer parte de algo maior que suas contas bancárias e propriedades. Fico feliz por você, disse, e se surpreendeu ao descobrir que falava sério. Você merece toda a felicidade do mundo. Obrigada, murmurou Mariana. E por um momento, suas mãos se tocaram sobre a mesa em um roçar fugaz, que despertou ecos da intimidade que outrora compartilharam.
O resto do café da manhã transcorreu em uma conversa mais leve. Mariana contou sobre seu escritório de arquitetura, que crescera consideravelmente nos últimos meses, especializado em designs ecológicos e projetos de moradia social. Roberto ouviu com uma mistura de admiração e remorso, reconhecendo em suas palavras a paixão que vira nela quando se conheceram, mas que se apagava aos poucos durante o casamento. "Tenho que ir", disse finalmente Mariana, consultando o relógio. "Minha primeira apresentação é às 11. "Claro, não quero te atrasar", respondeu Roberto, levantando-se para ajudá-la com a cadeira. O gesto de cavalheirismo saiu automático, um resquício dos dias em que conhecia intimamente todos os movimentos e necessidades dela. "Foi inesperado te ver aqui", disse ela pegando a bolsa, "mas fico contente de que tenhamos podido conversar. Eu precisava que você soubesse a verdade." "Eu também fico contente", mentiu Roberto pela metade. Ele se alegrava de saber a verdade, mas não de enfrentar todas as verdades adicionais que aquela conversa desenterrara. Mariana se afastou com aquela graça pausada da gravidez, e Roberto ficou sentado, observando como sua silhueta se perdia pelos corredores de mármore do resort. Só então se permitiu sentir o peso completo do que perdera. Não só uma esposa, mas uma vida inteira que poderia ter sido, um futuro que sacrificara no altar de uma ambição que agora lhe parecia vazia. Ele ficou sentado ali, por muito tempo depois que ela foi embora, observando as gaivotas sobrevoando o mar, se perguntando se era possível reconstruir uma vida aos 57 anos, e se merecia uma segunda chance que provavelmente nunca viria. Os dias seguintes se sucederam em uma bruma estranha para Roberto. Ele prorrogara a estadia no resort além do planejado, inventando reuniões de acompanhamento com os investidores gregos, que na verdade não precisavam de sua presença física. Seus assistentes em São Paulo recebiam desculpas criativas sobre a importância estratégica de cultivar relações mediterrâneas. Mas a verdade era bem mais simples e complexa ao mesmo tempo. Ele não podia ir embora sem entender completamente o que perdera. Tornara-se um observador discreto da nova vida de Mariana. Não a assediava. Sua educação e respeito por ela o impediam. Mas memorizara os horários do congresso que ela mencionara e ocasionalmente se via casualmente passeando pelo lobby quando sabia que ela passaria. Via-a voltar das apresentações com o rosto iluminado pela satisfação do trabalho bem feito, conversando animadamente com colegas de todo o mundo que claramente a respeitavam e admiravam. Era doloroso e fascinante ao mesmo tempo ver essa versão de Mariana que florescera em sua ausência. Durante o casamento, ele a vira principalmente no contexto de sua própria vida. A esposa perfeita em eventos sociais, a anfitriã impecável em jantares de negócios, a companheira silenciosa em viagens que ele catalogava como trabalho, mas que para ela deviam ter sido exílio. Nunca a vira brilhar por si só, perseguindo suas paixões, sendo aplaudida por seus próprios méritos. Na terceira tarde de seu voyeurismo involuntário, Roberto se refugiara no bar panorâmico do resort, um espaço elegante no último andar, onde se podia beber uísque enquanto se contemplava a imensidão do Egeu. Estava absorto em seus pensamentos quando uma voz melodiosa com sotaque grego o tirou do devaneio. "Não acha que é cedo demais para uísque ou tarde demais para café?" Roberto ergueu o olhar e se deparou com uma mulher de uns 60 anos, cabelos prateados, perfeitamente penteados e olhos cor de mel que brilhavam com uma inteligência maliciosa. Vestia um conjunto elegante de linho bege e carregava nas mãos uma bandeja com serviço de chá. "Desculpe, nos conhecemos?" perguntou Roberto, levantando-se automaticamente. "Sofia Almeida", apresentou-se a mulher com um sorriso caloroso. "Sou a diretora de serviços especiais do resort. E o senhor é o senhor Santos, que tem estado mais melancólico que as gaivotas ao entardecer." Roberto não pôde evitar sorrir com a descrição. "Tão óbvio assim?"
Para alguém que observa hóspedes há 40 anos, sim. Posso me sentar? Prometo não ser muito intrometida, mas o suficiente para ser útil. Roberto assentiu, intrigado pela franqueza da mulher. Sofia se acomodou na poltrona à frente dele, com a graça de quem está acostumada a se mover entre a alta sociedade, mas com uma naturalidade que sugeria que não se deixava intimidar por dinheiro ou poder. Notei que o senhor conhece a senhora do Congresso de Arquitetura, disse Sofia sem rodeios, servindo chá de uma chaleira de porcelana delicada. A grávida, uma mulher encantadora, aliás, muito apaixonada quando fala do trabalho dela. Roberto se retesou levemente. Como sabe que... Querido senhor Santos, interrompeu Sofia com uma risada musical. Há décadas lido com as vidas complicadas de pessoas poderosas. Reconheço o sofrimento do coração quando o vejo. Além disso, não é difícil notar como o senhor a observa quando acha que ninguém percebe. Roberto se sentiu como um menino pego com a mão na lata de biscoitos. É minha ex-esposa, admitiu por fim. Ah, murmurou Sofia, como se aquela sílaba explicasse tudo. E o bebê a deixa confuso. Não mais, disse Roberto, bebendo um gole de uísque que agora lhe parecia mais amargo. Já sei que não é meu. Ela me deixou bem claro. Sofia o estudou com aqueles olhos sábios que haviam visto histórias humanas demais. Mas isso não é realmente o que o atormenta, né? O que o atormenta é perceber tudo o que perdeu por não prestar atenção no que realmente importava. A precisão da análise deixou Roberto sem palavras. Essa mulher, praticamente uma estranha, o vira com mais clareza em 5 minutos do que muita gente que o conhecia há anos. Como pode saber? Murmurou. Porque vi a mesma expressão no espelho por muitos anos, respondeu Sofia com suavidade. Eu também fui uma mulher ambiciosa que colocou o trabalho antes do amor. Também me divorciei de um bom homem porque não conseguia ver além das minhas metas. A diferença é que eu não tive uma segunda chance de entender meus erros. Roberto a olhou com nova atenção. O que aconteceu? Ele morreu em um acidente de carro 2 anos depois do divórcio. Nunca pude me desculpar, nunca pude dizer que finalmente entendia o que perdera. Você, Sr. Santos, tem algo que eu nunca tive. Tempo. As palavras ecoaram em Roberto como um reflexo de todas as oportunidades desperdiçadas, mas também como uma promessa de que talvez não fosse tarde demais para algumas coisas. A conversa com Sofia se estendeu até bem entrado o fim da tarde, como se tivessem aberto uma comporta que continha anos de reflexões não ditas. Roberto se pegou falando, com uma franqueza que não mostrara nem aos terapeutas, mais caros, embora na verdade nunca tivesse ficado tempo suficiente em terapia para conversas profundas. Sabe qual é o seu verdadeiro problema, Sr. Santos? Perguntou Sofia, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranjas e rosas. Não é que o senhor seja um mau homem, é que nunca aprendeu a estar presente na própria vida. O que quer dizer com isso? Sofia sorriu, servindo uma segunda rodada de chá. O senhor vive o tempo todo no futuro, o próximo projeto, a próxima aquisição, o próximo marco financeiro, ou no passado, lamentando decisões que não pode mudar. Mas raramente está aqui no agora, sentindo o que sente, vendo de verdade as pessoas à sua frente. Roberto refletiu sobre aquelas palavras enquanto observava um grupo de crianças brincando na praia. Suas risadas chegavam até o bar panorâmico como uma música distante, cheia de uma alegria pura que ele não lembrava de sentir há décadas. Durante meu casamento com Mariana, admitiu devagar, acho que nunca estive realmente presente. Mesmo quando estávamos juntos fisicamente, minha mente estava no trabalho, no próximo projeto, no próximo objetivo. Ela me falava e eu a sentia, mas não a escutava de verdade. E agora que a perdeu, finalmente a está vendo, observou Sofia com gentileza. É irônico, não? Tenho mais dinheiro do que gastaria em várias vidas. Posso comprar quase qualquer coisa que queira, mas não posso comprar uma segunda chance com a única pessoa que realmente amei. Sofia o olhou com uma expressão que misturava compaixão
e algo como esperança. Quem disse que não pode ter uma segunda chance? Ela, respondeu Roberto com amargura. A nova vida dela, a felicidade sem mim, o fato de que ela teve de se divorciar de mim para ser mãe. Os sinais não poderiam ser mais claros. Ai, Sr. Santos, suspirou Sofia, o senhor realmente não entende as mulheres, hein? Roberto a olhou confuso. O que quer dizer? Uma segunda chance não significa necessariamente voltar a ser o que eram antes. Às vezes, significa construir algo totalmente novo. Talvez não possa ser o marido dela de novo, mas poderia ser algo diferente. Um amigo de verdade, uma presença positiva na vida dela, alguém que a apoie sem querer possuí-la. A ideia era tão radicalmente diferente de como Roberto pensara sobre relacionamentos a vida toda que precisou de uns momentos para processá-la. Sempre vira o amor em termos de posse. Minha esposa, minha casa, minha empresa, meu sucesso. A possibilidade de amar sem possuir era um conceito estranho e libertador ao mesmo tempo. Acha que isso é possível? Mutt perguntou. Só há uma maneira de descobrir, respondeu Sofia. Mas primeiro o senhor tem de decidir que tipo de homem quer ser. Não para reconquistá-la, mas para si mesmo. Não para ganhar algo em troca, mas porque é o certo. Naquela noite, Roberto jantou sozinho em sua suíte, mas pela primeira vez desde o reencontro com Mariana, não se sentiu consumido pela ansiedade. As palavras de Sofia plantaram algo novo em sua mente. A possibilidade de uma transformação genuína que não fosse motivada por ganho ou benefício pessoal. Vestiu uma camisa casual e desceu para caminhar pelos jardins do resort. O ar noturno estava perfumado de jasmins e o som das ondas fornecia uma trilha sonora tranquilizadora. Em um dos caminhos que levavam à praia, parou ao ouvir vozes familiares. Mariana estava sentada em um banco de pedra perto de uma fonte iluminada, conversando animadamente com um homem que Roberto reconheceu de vista, um dos arquitetos do Congresso. Um tipo distinto de uns 40 anos, com cabelos ondulados e um sorriso fácil. Falavam em inglês sobre técnicas de construção sustentável, mas havia algo na maneira como ele se inclinava para ela, na forma como ela ria de seus comentários, que sugeria uma conexão além do profissional. Roberto sentiu uma pontada de algo que identificou imediatamente como ciúme, mas que dessa vez não veio acompanhada do impulso de interromper ou reivindicar. Em vez disso, observou de longe como Mariana brilhava naquela conversa, como parecia completamente à vontade e feliz. E pela primeira vez na vida, Roberto Santos sentiu algo que nunca sentira, o desejo genuíno de que alguém a quem amava fosse feliz, mesmo que essa felicidade não o incluísse. Era um sentimento estranho e doloroso, mas também estranhamente libertador. Como se uma carga que carregara a vida toda tivesse começado finalmente a se aliviar. O último dia do Congresso amanheceu com uma tempestade inesperada, que transformou a paisagem idílica do Egeu em um drama de cinzas e violetas. Os ventos rugiam contra as janelas do resort como feras famintas, e as ondas se estraçalhavam contra os penhascos com uma força que fazia o prédio tremer. A gerência do hotel emitira alertas de segurança, recomendando que todos os hóspedes ficassem nas áreas internas até a tormenta passar. Roberto acordou com o estrondo dos trovões, mas em vez do pânico que normalmente sentiria ante qualquer situação fora de controle, experimentou uma calma estranha. Era como se a tempestade lá fora refletisse a turbulência interior que vivera, e agora que ambas haviam explodido, ele podia finalmente ver com clareza. Vestiu-se sem pressa e desceu ao restaurante principal, que fora transformado em um abrigo improvisado onde os hóspedes esperavam a calmaria. O ambiente era curiosamente festivo. Algo sobre desastres naturais parece unir as pessoas, derrubando as barreiras sociais que normalmente mantêm a alta sociedade a uma distância prudente umas das outras. Mariana estava sentada perto das janelas,
observando fascinada a fúria da natureza enquanto segurava uma xícara de chá quente. Seu perfil se recortava contra a luz cinzenta da tormenta e Roberto ficou paralisado por um momento ante a beleza serena da cena. Mesmo no meio do caos, ela irradiava uma paz que ele invejava profundamente. É impressionante, né? Disse ela sem se virar, como se sentisse sua presença. Roberto se aproximou devagar e sentou na cadeira ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Sim, faz a gente se sentir bem pequeno. Para mim, me faz sentir conectada, respondeu Mariana, virando-se para ele com um sorriso pensativo. Ah, como se eu fosse parte de algo muito maior que minhas preocupações bobas. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando como a chuva batia no vidro em padrões hipnóticos. Roberto sentia que deveria dizer algo, mas pela primeira vez em muito tempo, se sentia confortável só de estar presente, sem pauta, sem objetivos além de compartilhar aquele momento. Roberto, disse finalmente Mariana, sua voz quase inaudível sobre o rugido do vento. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já foi feliz? Feliz de verdade, quero dizer. Não bem-sucedido ou satisfeito ou orgulhoso. Feliz. A pergunta o atingiu como um raio. Buscou em sua memória, revendo décadas de triunfos profissionais, aquisições milionárias, reconhecimentos internacionais. Mas quando tentou encontrar momentos de felicidade pura, as imagens que surgiram eram surpreendentemente simples. Um domingo de manhã, nos primeiros anos de casamento, tomando café na cama enquanto Mariana lia o jornal em voz alta. Uma tarde em que cancelaram todos os compromissos e passaram o dia vendo filmes antigos. A noite em que ela aceitara se casar com ele, não em um restaurante chique como ele planejara, mas na cozinha do apartamento enquanto cozinhavam juntos. Sim, respondeu devagar. Os primeiros anos com você, antes de eu me obcecar em transformar tudo em um império. Mariana sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Atujupa, eu também era feliz naquela época. A gente era bom junto, sabe? Tínhamos algo real. O que aconteceu com a gente? Se perguntou Roberto, embora temesse a resposta. A vida, respondeu ela simplesmente. Ou melhor, a sua versão do que achava que a vida devia ser. Você ficou tão focado no futuro que esqueceu de viver o presente. Eu fiquei tão focada em te manter feliz que esqueci o que me fazia feliz. Um trovão particularmente forte sacudiu o prédio e Mariana levou instintivamente a mão à barriga. Roberto notou o gesto e sentiu uma onda de preocupação protetora que nada tinha a ver com paternidade e tudo com carinho genuíno. Você está bem? O bebê está bem? Sim, só me assustei, respondeu ela, mas Roberto notou que parecia um pouco pálida. Quer que eu chame um médico? Tenho certeza de que o hotel tem um. Mariana o olhou com uma expressão estranha, como se visse algo nele que não notara antes. Não, estou bem, mas obrigada por perguntar. O velho Roberto nunca teria notado uma coisa assim. O velho Roberto era um idiota, murmurou ele, se surpreendendo com sua própria honestidade. Não era idiota, disse Mariana. Gentilmente, era só. Estava perdido. Como eu, de certa forma. Ficaram sentados em um silêncio confortável, observando a tormenta que gradualmente começava a acalmar. Roberto se deu conta de que aquela era a conversa mais honesta que tiveram em anos, talvez em todo o relacionamento. Não havia agenda escondida, não havia ressentimentos para jogar um no outro. Só duas pessoas que compartilharam uma vida tentando entender o que dera errado e o que poderiam resgatar dos escombros. Mariana, disse finalmente, quando os ventos começaram a amainar e os primeiros raios de sol se infiltraram entre as nuvens. Quero que você saiba que fico contente de que você seja feliz, de verdade. E sinto muito por ter sido a razão de você ter de recomeçar para encontrar essa felicidade. Ela estendeu a mão e cobriu brevemente a dele, um gesto de perdão que ele sentiu em cada célula do corpo. Obrigada, Roberto. Isso significa mais do que você imagina.
3 meses depois do encontro na Grécia, Roberto estava de volta em São Paulo, mas seu retorno à rotina fora tudo menos rotineiro. As conversas com Sofia e Mariana haviam plantado sementes de mudança que agora brotavam em direções inesperadas, transformando não só sua perspectiva pessoal, mas também seu enfoque profissional. O primeiro sinal dessa mudança veio na forma de uma ligação de Felipe, seu sócio principal, que o convocara urgentemente às oficinas da Desenvolvimento Santos para discutir uma oportunidade extraordinária. Roberto chegara esperando outra apresentação sobre shoppings ou desenvolvimentos turísticos. Mas o que encontrou foi algo completamente diferente. É a licitação maior do ano, explicou Felipe, espalhando documentos pela mesa da sala de reuniões. O governo federal quer construir um complexo habitacional de interesse social na periferia da cidade. 10.000 unidades de moradia, infraestrutura completa, áreas verdes. O contrato vale 1.200 milhões de reais. Roberto revisou os documentos com sua meticulosidade habitual, mas algo mudara em sua forma de processá-los. Onde antes via só números e margens de lucro, agora via famílias precisando de um lar decente, crianças crescendo nesses espaços, comunidades que poderiam florescer ou murchar, dependendo das decisões tomadas naquela sala. Quem mais está participando? Te perguntou. Os de sempre, respondeu Felipe consultando suas anotações. Construtora Oliveira, Grupo Imobiliário do Norte e... fez uma pausa. Arquitetura Sustentável, Mariana Lopes. O nome atingiu Roberto como uma onda de choque. Mariana voltara a usar seu nome de solteira profissionalmente e adicionara o foco em sustentabilidade. Seu escritório, que ele lembrava como um pequeno estúdio quando se divorciaram, agora competia nas grandes ligas contra corporações estabelecidas. Arquitetura sustentável, e repetiu, tentando manter um tom neutro. Um escritório boutique que virou febre nos últimos anos, explicou Felipe, alheio à conexão pessoal. Eles se especializam em moradia ecológica e projetos comunitários. Ganharam vários prêmios internacionais. Honestamente, são nossa concorrência mais séria no design, embora, obviamente, não tenham nossa capacidade financeira. Roberto passou o resto da reunião no automático, assentindo nos momentos certos e fazendo as perguntas técnicas esperadas, mas sua mente estava totalmente focada em Mariana. A mulher que sacrificara a carreira para apoiar a dele, agora construíra algo tão impressionante que representava uma ameaça real ao seu império. Naquela tarde, sozinho em seu escritório panorâmico, no 45º andar da Torre Santos, Roberto fez algo que não fazia há décadas. Pesquisou a concorrência não para encontrar fraquezas a explorar, mas para entender genuinamente o que haviam logrado. O site da arquitetura sustentável era uma revelação. Projeto após projeto, mostrava não só competência técnica excepcional, mas uma visão humanista que ele perdera há muito tempo. Havia designs para escolas em comunidades rurais que maximizavam a luz natural e minimizavam o impacto ambiental. Moradias de interesse social, que não pareciam projetos de caridade, mas lares dignos onde famílias poderiam prosperar. Centros comunitários que funcionavam como corações sociais de seus bairros. Cada projeto tinha depoimentos dos beneficiados, rostos sorridentes de crianças, famílias e idosos cujas vidas haviam sido melhoradas pelo trabalho de Mariana. O que mais o impactou foi encontrar uma entrevista recente em uma revista de arquitetura onde Mariana explicava sua filosofia. Não construímos prédios, construímos comunidades. Não projetamos espaços, projetamos possibilidades para que as pessoas floresçam. Cada projeto deve se perguntar não só se é rentável, mas se torna o mundo um lugar melhor. Roberto fechou o computador e se dirigiu às janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade que ajudara a moldar com seus desenvolvimentos. Dali de cima podia ver vários de seus projetos. Shoppings que deslocaram comércios locais,
Torres residenciais que gentrificaram bairros inteiros, complexos corporativos que transformaram o skyline urbano sem considerar o impacto nas comunidades existentes. Pela primeira vez, se perguntou quantas famílias deslocara, quantos negócios pequenos fechara indiretamente, quantas comunidades fragmentara em nome do progresso e da rentabilidade. Não eram perguntas que se permitira fazer antes, eram irrelevantes para o sucesso financeiro, mas agora o atormentavam como fantasmas de um passado que não podia mudar. Sua assistente bateu à porta e enfiou a cabeça. Sr. Santos, tem uma ligação da Grécia. A senhora Sofia Almeida. Roberto sorriu pela primeira vez no dia. Nos meses após a viagem, mantivera correspondência regular com Sofia, que se tornara uma confidente inesperada e uma voz de sabedoria em momentos de confusão. Sofia disse ao atender a ligação. Que surpresa boa. Roberto, querido, como está meu aluno favorito de transformação pessoal? Confuso, admitiu ele, e enfrentando uma situação que não sei como lidar. Contou-lhe sobre a licitação, sobre descobrir o sucesso de Mariana, sobre seu conflito interno entre vencer como sempre fizera e fazer o que agora sentia ser certo. Sofia ouviu em silêncio antes de responder. Sabe o que é bonito nessa situação, Roberto? Finalmente, você tem a chance de provar que sua transformação é real. Não só com palavras bonitas ou gestos românticos, mas com ações que realmente importem. O que quer dizer? Quer dizer que o universo está te dando a oportunidade perfeita para escolher que tipo de homem quer ser de agora em diante. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Roberto por dias, como um mantra que se repetia toda vez que tentava se concentrar na preparação da proposta para a licitação. Sua equipe trabalhava com a eficiência de uma máquina bem oleada, preparando orçamentos, cronogramas e apresentações que usavam todas as vantagens competitivas que a Desenvolvimento Santos acumulara por décadas. Era o tipo de operação que dominara por anos, mas agora parecia que observava de fora, questionando cada decisão. Numa tarde de chuva persistente, enquanto revisava os planos preliminares em seu escritório, Roberto tomou uma decisão que meses antes pareceria inconcebível. Fechou os documentos, pegou seu guarda-chuva e saiu do prédio sem explicações à assistente. Precisava ver com os próprios olhos o que Mariana construíra. O escritório da arquitetura sustentável ocupava uma casa antiga restaurada no bairro Vila Madalena, um prédio do início do século XX, transformado com sensibilidade arquitetônica e respeito por sua história. A fachada combinava elementos originais, com toques modernos, que sugeriam inovação sem agressividade. Jardins verticais flanqueavam a entrada e grandes janelas permitiam ver o interior cheio de luz natural e plantas. Roberto ficou parado sob a chuva por vários minutos, observando pela janela. Podia ver Mariana em uma sala de reuniões, claramente grávida agora, de quase 8 meses, dirigindo uma apresentação com a paixão e autoridade que lembrava dos primeiros anos juntos. Sua equipe, jovens arquitetos e engenheiros que a ouviam com atenção reverencial, representava o tipo de talento que ele perdera em sua empresa, onde a criatividade fora gradualmente sacrificada em favor da eficiência e rentabilidade. Posso ajudar em algo? Roberto se virou e se deparou com uma jovem de uns 30 anos, cabelos curtos e olhos inteligentes, que o observava com curiosidade profissional da entrada do prédio. Eu estava admirando o prédio, improvisou. É uma restauração linda. Obrigada. Sou Isabela Nunes, sócia do escritório, apresentou-se a jovem, estendendo a mão. O senhor é arquiteto? O sobrenome confirmou o que Roberto suspeitara. Era a irmã mais nova de Mariana, de quem lembrava vagamente que estudava arquitetura quando ele e Mariana se casaram. Agora era claramente uma profissional bem-sucedida por direito próprio. Sou Roberto Santos, disse, observando como a expressão de Isabela mudava imediatamente ao reconhecer o nome. Ah,
murmurou ela. E nessa sílaba, Roberto pôde ouvir anos de conversas familiares, onde provavelmente não saíra bem. O que faz aqui, Sr. Santos? A hostilidade mal contida em sua voz era palpável, mas Roberto se surpreendeu ao descobrir que não se sentia ofendido. Se Isabela conhecia a história de seu casamento com Mariana, a reação dela era totalmente justificada. Queria ver o que ela construiu, respondeu honestamente. Tenho acompanhado o trabalho do escritório. É realmente impressionante. Isabela o estudou com desconfiança, como se procurasse o truque escondido em suas palavras. Para quê? Para encontrar jeitos de competir contra nós? Não, disse Roberto, se surpreendendo com sua própria sinceridade. Para entender o que perdi. A chuva engrossou e Roberto se deu conta de que estava encharcado. Isabela pareceu notar seu estado e, após um momento de debate interno, visível, suspirou. Entre, mas aviso que Mariana está em uma reunião importante e se a incomoda... Não vou incomodá-la, interrompeu Roberto. Só queria ver o lugar. Isabela o guiou pelo lobby, que também funcionava como galeria, onde maquetes e fotos de projetos concluídos eram exibidas. Roberto parou diante de cada uma, estudando-as com a atenção que dedicaria a um balanço financeiro. Cada projeto contava uma história de comunidades transformadas, de espaços que melhoraram vidas reais. Isso é extraordinário, murmurou, parando diante da maquete de um conjunto habitacional que combinava moradia acessível com espaços comunitários inovadores. Foi nosso primeiro grande projeto, explicou Isabela, sua hostilidade suavizando um pouco ante o interesse genuíno dele. 150 famílias que viviam em condições precárias. Mariana projetou não só as casas, mas um sistema completo. Captação de água da chuva, hortas comunitárias, espaços para microempresas, área de brincar que as crianças ajudaram a desenhar. Quanto tempo levou? 2 anos. E quase nos faliu financeiramente, admitiu Isabela, mas mudou a vida daquelas famílias e nos ensinou que era possível fazer arquitetura que realmente importasse. Roberto continuou percorrendo a galeria, se sentindo cada vez menor ante a magnitude do que Mariana lograra. Não era só o sucesso profissional que o impressionava. Ele tivera sucesso financeiro por décadas, mas o propósito que irradiava cada projeto, a sensação de que cada decisão arquitetônica fora tomada pensando em melhorar a vida de pessoas reais. Sabe o que mais me dói? Disse finalmente a Isabela, enquanto observavam uma série de fotos de crianças brincando em um parque que o escritório projetara. Não é que ela tenha tido sucesso sem mim. É me dar conta de que durante todo o nosso casamento nunca a vi de verdade. Nunca entendi do que ela era capaz. Isabela o olhou com uma expressão que mudara de hostilidade para algo como curiosidade. Ela costumava dizer que você tinha o dom de ver o potencial em cada terreno vazio, em cada oportunidade de investimento, mas que nunca viu o potencial nas pessoas mais próximas. As palavras foram como uma bofetada suave, mas devastadora. Roberto ficou em silêncio, processando a precisão cruel daquela observação. Tenho que ir, murmurou por fim. Obrigado por me mostrar isso. Senhor Santos, chamou Isabela quando ele já se dirigia à porta. Não sei o que está procurando aqui, mas se realmente quer fazer as pazes com o passado, comece por não tentar ganhar essa licitação só para provar que pode. Roberto parou de supetão. Como sabe da licitação? Porque estamos nos preparando há meses. E porque sabemos que você também está na jogada, respondeu Isabela. O que não sabemos é se vai jogar limpo ou usar todos os seus truques de sempre para garantir que a gente perca. Roberto saiu para a chuva com aquelas palavras ecoando nos ouvidos, sabendo que chegara o momento da decisão mais importante de sua vida profissional. A madrugada do 19 de setembro chegou com aquela quietude estranha que às vezes precede grandes mudanças.
Roberto acordou em seu apartamento de cobertura com uma sensação de inquietude que inicialmente atribuiu aos nervos pela apresentação da licitação que aconteceria aquela tarde. Passara semanas refinando sua proposta. Mas agora, após a visita ao escritório de Mariana, todo o seu enfoque mudara de forma fundamental. Levantou-se antes do amanhecer e foi para seu escritório em casa para rever mais uma vez os documentos que apresentaria. Mas às 7h19 da manhã, quando servia sua segunda xícara de café, o mundo literalmente tremeu. O terremoto atingiu São Paulo com uma força devastadora, um 7,1 na escala Richter que despertou fantasmas do sismo terrível de 1985. Roberto se viu lançado contra a parede de seu escritório, enquanto as janelas do chão ao teto balançavam, como gelatina, e o rugido da terra em movimento abafava todos os outros sons. Cobertura de Roberto, construída com os melhores padrões antissísmicos e localizada em um dos prédios mais seguros da cidade, resistiu ao tremor com danos mínimos. Mas quando as ondas sísmicas se acalmaram e ele conseguiu chegar à varanda, o panorama à frente era de devastação parcial. Colunas de fumaça subiam de vários pontos da cidade. As sirenes de emergência criavam uma sinfonia urgente e ele podia ver claramente que vários prédios mais antigos sofreram danos significativos. Seu primeiro instinto foi checar as propriedades de sua empresa, garantir que seus investimentos estivessem protegidos. Mas em vez de ligar para sua equipe corporativa, se viu discando o número que memorizara meses antes. Mariana, você está bem? A ligação caiu direto na caixa postal. Tentou de novo. Nada. O pânico que sentiu nada tinha a ver com negócios ou licitações, mas com uma preocupação genuína pela mulher grávida, que fora a pessoa mais importante de sua vida. Vestiu-se rápido e saiu para a Vila Madalena, navegando ruas cheias de entulhos, carros abandonados e pessoas que saíam de casa para avaliar os danos. O trânsito era caótico, com semáforos parados e vias bloqueadas por desmoronamentos menores. O que normalmente era uma viagem de 20 minutos, virou uma odisseia de 1h30. Quando finalmente chegou ao prédio onde Mariana morava, um imóvel dos anos 50 que ele investigara discretamente após a visita ao escritório, seu coração afundou. A estrutura sofrera danos graves. Rachaduras profundas atravessavam as paredes externas, vários balcões haviam colapsado e o prédio fora evacuado pelos bombeiros como precaução. Roberto encontrou Mariana sentada na calçada em frente, rodeada de vizinhos que também perderam temporariamente seus lares. Ela estava pálida, claramente em choque, com uma mão protetora sobre a barriga e a outra segurando uma pequena mala que provavelmente continha suas coisas essenciais. Mariana gritou correndo até ela. Ela ergueu o olhar e, por um momento, sua expressão foi de pura surpresa ao vê-lo ali. Roberto, o que você faz aqui? Queria me certificar de que você estava bem. Não atendia o telefone e... Ele caiu quando corri escada abaixo, explicou ela, mostrando os restos de um smartphone destruído. O prédio inteiro balançava como um barco em maré brava. Os bombeiros dizem que pode levar semanas para saber se é seguro voltar. Roberto sentou ao lado dela na calçada, sem se importar que seu terno de $3.000 se sujasse. O bebê está bem? Você sentiu? Está bem, tranquilizou Mariana, mas sua voz tremia levemente. Só me assustei muito. Isabela está presa no sul da cidade. Não consegue chegar por causa das ruas bloqueadas. Roberto olhou o prédio danificado. Depois observou Mariana. Grávida de 8 meses, sem teto temporário, claramente exausta pelo trauma do terremoto, e tomou uma decisão que não exigiu análise de custo-benefício. Vem comigo, disse. O quê? Para minha casa, ou para qualquer uma das minhas propriedades. Tenho um apartamento em Pinheiros que está completamente vazio, totalmente seguro.
Você pode ficar lá até o seu prédio ser consertado ou até encontrar algo permanente. Mariana o olhou como se ele sugerisse voar à lua. Roberto, eu não posso... Por quê? Porque é complicado. A gente é complicado. Não precisa ser complicado, insistiu Roberto. É só um lugar seguro para dormir. Nada mais, nada menos. Não estou tentando. Não tenho segundas intenções. Só quero que você e o bebê fiquem seguros. Mariana o estudou por um longo momento, buscando em seu rosto algum sinal das manipulações emocionais que caracterizaram os últimos anos do casamento. Mas o que viu deve ter sido diferente, porque finalmente assentiu. Só temporariamente, disse. Até Isabela poder me ajudar a achar algo. Claro. Enquanto ajudava Mariana a entrar no carro, Roberto se deu conta de que a licitação, que dominara seus pensamentos por semanas, agora parecia completamente irrelevante. Os papéis de sua proposta estavam amassados no banco de trás, esquecidos em favor de preocupações muito mais imediatas e humanas. O terremoto sacudira mais que os alicerces dos prédios. Sacudira as prioridades que Roberto mantivera por décadas, revelando o que realmente importava quando tudo mais desmoronava. Enquanto dirigia para Pinheiros, com Mariana grávida sentada em silêncio ao lado, Roberto se perguntou se desastres naturais não eram às vezes o jeito do universo de forçar as pessoas a confrontar as verdades que evitavam. E pela primeira vez em meses, não tinha medo do que essas verdades poderiam revelar. A convivência no apartamento de Pinheiros começou com a estranha formalidade de 2 diplomatas negociando um tratado de não agressão. Roberto escolhera a propriedade com cuidado. Um apartamento de 2 quartos, no 12º andar de um prédio moderno, com amplas janelas, oferecendo vistas da cidade e espaço suficiente para que 2 pessoas coexistissem sem invadir a privacidade uma da outra. Mobiliara-o anos antes como investimento, mas nunca o habitara. Então tinha aquela neutralidade de um hotel chique. Os primeiros dias transcorreu em uma dança cuidadosa de cortesias e limites respeitados. Roberto chegava cedo ao escritório e voltava tarde, garantindo que Mariana tivesse espaço para estabelecer sua rotina. Ela transformara o quarto extra em um escritório temporário, de onde coordenava os esforços de seu escritório para ajudar na avaliação de danos sísmicos em prédios públicos, um serviço que ofereciam de graça à cidade. Foi na 2ª semana dessa convivência peculiar que Roberto descobriu algo que mudaria tudo. Voltara mais cedo que o usual, esperando encontrar o apartamento vazio, já que Mariana mencionara uma consulta médica de rotina. Mas ao abrir a porta, ouviu soluços vindos da sala. Encontrou Mariana sentada no sofá, rodeada de papéis espalhados, chorando com uma desesperança que ele nunca vira, nem nos piores momentos do divórcio. O que aconteceu? Ele perguntou, esquecendo instantaneamente todas as regras de distância que estabeleceram. Mariana ergueu o olhar, os olhos vermelhos e o rosto sulcado de lágrimas. Em suas mãos tinha o que parecia um extrato bancário e vários documentos legais. O escritório, murmurou. Vamos falir. Roberto sentou com cuidado ao lado dela, mantendo distância, mas oferecendo presença. O que quer dizer? Mariana explicou entre soluços entrecortados que o terremoto fora a gota d'água para uma situação financeira já precária. Investiram todos os recursos na preparação da licitação governamental, contratando consultores especializados, desenvolvendo propostas técnicas complexas, adiantando despesas com estudos de solo, esperando que o contrato lhes desse a estabilidade necessária para consolidar o escritório. Mas o terremoto mudara as prioridades do governo. Os recursos destinados à nova construção agora eram urgentemente necessários para reparar a infraestrutura danificada. A licitação fora suspensa indefinidamente e, com ela, a esperança de recuperar o investimento feito.
Estamos devendo 4 meses de aluguel do escritório, continuou Mariana, a voz embargada. Os salários da equipe, os pagamentos a fornecedores. Isabela hipotecou o apartamento dela para ajudar a financiar a proposta. E agora, quanto você precisa? Ele perguntou Roberto sem hesitar. Mariana o olhou como se ele falasse em outro idioma. Disse, o quê? Para salvar o escritório. Quanto dinheiro precisa? Roberto, não. Eu não posso aceitar seu dinheiro. Por quê? Porque Mariana procurou as palavras, limpando as lágrimas com as costas da mão. Porque seria como admitir que não consigo sozinha. Como voltar a depender de você. Roberto sentiu uma pontada de dor ao reconhecer naquelas palavras todos os anos em que usara o dinheiro como forma de controle, fazendo cada presente parecer uma corrente a mais que uma expressão de amor. Não seria assim, disse suavemente. Seria um empréstimo, ou melhor, um investimento. Vi seu trabalho, Mariana. Vi o que você construiu. Qualquer investidor esperto ia querer fazer parte disso. Mesmo que isso signifique que vamos competir contra você quando a licitação reabrir. Roberto sorriu, se surpreendendo com a facilidade da resposta. Especialmente por isso. A concorrência me deixou preguiçoso. Preciso de alguém me forçando a ser melhor. Mariana o estudou por um longo momento, como se visse uma versão dele que não reconhecia totalmente. O que aconteceu com você na Grécia, Roberto? Quem é você agora? Alguém que finalmente está aprendendo a diferença entre ter sucesso e ser útil, respondeu ele. Alguém que se deu conta de que a única concorrência que realmente importa é a que tenho comigo mesmo para ser uma pessoa melhor que a de ontem. Naquela noite, pela primeira vez desde que começaram a conviver, jantaram juntos. Não foi uma reconciliação romântica, nem uma recriação nostálgica do casamento, mas algo totalmente novo. 2 adultos que cresceram através da dor e da separação, compartilhando uma refeição e conversas honestas sobre erros, aprendizados e esperanças para o futuro. Roberto contou sobre Sofia e as reflexões que tivera desde a Grécia. Mariana falou dos medos que enfrentara ao empreender sozinha, das noites em que duvidara de suas escolhas, da alegria que descobrira ao construir algo que realmente importava. Sabe o que é engraçado? Disse Mariana enquanto servia a sobremesa. Morangos que Roberto comprara aquela manhã, achando que ela gostaria. Durante nosso casamento, a gente nunca conversava de verdade. Falávamos de logística, de planos, de problemas para resolver, mas nunca do que sentíamos, do que sonhávamos, do que nos assustava. Eu não sabia como, admitiu Roberto. Meu pai nunca falava de sentimentos. Na minha família, emoções eram fraquezas que a concorrência podia explorar. E eu não sabia como insistir sem soar como se estivesse reclamando, confessou Mariana. Achava que, se fosse esposa perfeita o suficiente, eventualmente você encontraria tempo para nós. Ficaram sentados em um silêncio confortável, processando 30 anos de mal-entendidos que finalmente estavam sendo nomeados e, de alguma forma, curados. Roberto, disse finalmente Mariana, podemos tentar ser amigos? Não falo de voltar a tentar um casamento, mas de construir algo totalmente novo. Uma amizade real entre 2 pessoas que se conhecem bem, mas estão aprendendo a se conhecer de novo. Roberto sentiu algo em seu peito se aliviar. Uma tensão que carregara por meses sem perceber. Adoraria isso, respondeu. Adoraria conhecer a mulher em que você se tornou, sem a pressão de tentar sermos quem fomos. Era uma proposta radical para 2 pessoas casadas por 15 anos. Recomeçar como estranhos que escolhiam se conhecer, sem o peso do passado, mas com a sabedoria ganha através da dor. 6 meses depois do nascimento de Clara. Assim, Mariana decidira chamar a filha. Roberto se via em uma situação que nunca imaginara possível, sendo o padrinho não oficial da bebê de sua ex-esposa, sentado no parque da Vila Madalena, enquanto Mariana amamentava discretamente à sombra de uma paineira em flor. O caminho até ali fora cheio de transformações que surpreenderam a todos os envolvidos.
O investimento de Roberto na arquitetura sustentável evoluíra para uma sociedade real, onde a Desenvolvimento Santos criara uma divisão totalmente nova, dedicada a projetos de impacto social. Mariana dirigia essa divisão com autonomia total, enquanto Roberto começara a aplicar princípios de sustentabilidade e responsabilidade social a todos os seus projetos. A licitação governamental fora reativada 3 meses após o terremoto, mas com um enfoque totalmente novo que priorizava resiliência sísmica e sustentabilidade ambiental. Para a surpresa de muitos na indústria, a Desenvolvimento Santos apresentara uma proposta conjunta com a arquitetura sustentável, combinando a capacidade financeira e logística de Roberto, com a visão inovadora e o compromisso social de Mariana, haviam ganhado. Mas mais importante que qualquer contrato fora o processo de se reconhecerem mutuamente como as pessoas em que se tornaram. Roberto vendera sua cobertura em Morumbi, aquele símbolo de isolamento dourado, e comprara uma casa mais modesta no bairro Brooklyn, a só 15 minutos de onde Mariana morava com Clara. Não para estar perto, em sentido romântico, mas para estar disponível como o amigo genuíno que prometera ser. No que está pensando? Que perguntou Mariana, notando sua expressão pensativa enquanto observava Clara cochilando após mamar. No quão estranho é isso, respondeu Roberto honestamente. Há 1 ano, se alguém me dissesse que eu estaria aqui assim, acharia que estava louco. Você se arrepende de algo? Roberto considerou a pergunta a sério. Fizera a mesma para si muitas vezes nos últimos meses, especialmente naqueles momentos em que via Mariana com Clara e sentia uma pontada de melancolia pela família que nunca formaram juntos. Me arrependo de ter perdido tanto tempo sendo a pessoa errada, disse por fim. Mas não me arrependo de onde estamos agora. Isso é melhor que o que tínhamos antes. Melhor como? Mais honesto, mais real. Durante nosso casamento, eu interpretava o papel do marido bem-sucedido e você, o da esposa perfeita. Mas nenhum de nós era realmente si mesmo. Mariana assentiu, ajeitando Clara nos braços. E agora somos simplesmente Roberto e Mariana, sem papéis prontos, sem expectativas herdadas. Exato! Um grupo de crianças correu perto deles perseguindo uma bola, suas risadas enchendo o ar da tarde. Roberto as observou e se surpreendeu ao não sentir a inquietude que antes o acompanhava quando rodeado de famílias. Já não se sentia como um intruso observando uma vida que não podia ter. Sentia-se como alguém que encontrara sua própria versão de felicidade. Isabela está saindo com o Martim, comentou Mariana casualmente, referindo-se ao médico que atendera seu parto. O que estava afim de você? Perguntou Roberto com um sorriso. O mesmo. Resulta que, quando eu não estava disponível emocionalmente, ele se interessou pela minha irmã, que sim estava. E você? Como se sente com isso? E feliz por eles. Martim é um bom homem, e Isabela merece alguém que a veja de verdade. Era essa a capacidade de Mariana de se alegrar genuinamente pela felicidade alheia, mesmo quando não a incluía diretamente, o que Roberto aprendera a admirar mais profundamente. Era algo que ele aprendia devagar, que o amor verdadeiro às vezes significa desejar o melhor para alguém, mesmo que isso não te beneficie pessoalmente. Você pensou em tentar um relacionamento de novo? Perguntou Mariana. Com alguém novo, quero dizer. Roberto considerou a pergunta. Saíra com algumas pessoas nos últimos meses, mulheres inteligentes e atraentes, que se moviam em círculos profissionais parecidos. Mas nenhuma despertara nele o interesse para aprofundar. Saí com algumas, admitiu. Mas é estranho. É como se eu tivesse esquecido como se apaixonar. Ou talvez como se precisasse aprender a fazer isso de um jeito totalmente diferente. Diferente como? Sem a urgência de possuir, sem a necessidade de controlar. Buscando alguém que queira construir. Algo junto em vez de alguém que se contente em ser um acessório da minha vida.
Clara acordou e começou a fazer os barulhinhos, que Roberto aprendera significarem que queria atenção. Sem hesitar, estendeu os braços. Posso? Mariana entregou a bebê com a naturalidade desenvolvida por meses de prática. Roberto a segurou contra o peito, se sentindo maravilhado, como sempre, pela fragilidade e perfeição dela. A menina o olhava com aqueles olhos azuis enormes, que ainda não decidiram que cor seriam de vez. E Roberto sentiu aquela mistura de proteção e ternura que associava a ela. Você vai ser uma mulher extraordinária, murmurou para Clara. Sua mãe garantiu isso. Todos garantimos isso, corrigiu Mariana suavemente. Você também faz parte da vida dela agora. Era verdade. Roberto assumira o papel de tio honorário com uma seriedade que surpreendera a todos, inclusive a si mesmo. Aprendera a trocar fraldas, preparar mamadeiras, fazer aquelas caretas ridículas que faziam Clara rir. Estabeleceu um fundo de fideicomiso para a educação dela e começara a ler historinhas antes de dormir, quando ficava na casa de Mariana, nas noites em que ela precisava trabalhar até tarde. Não era o tipo de paternidade que imaginara na juventude, mas era uma versão que se sentia autêntica e enriquecedora. Era amar sem o peso da responsabilidade total, cuidar sem a pressão de ser perfeito, estar presente sem a ansiedade de moldar completamente outra pessoa. Enquanto caminhavam de volta ao carro, com Clara dormindo em seus braços, Roberto se deu conta de que encontrara algo que nem sabia que buscava. Uma forma de família que não se parecia com nenhuma que conhecera, mas que era exatamente o que todos precisavam. Sabe que dia é hoje? Perguntou Mariana enquanto afivelavam Clara na cadeirinha do carro. Sábado, respondeu Roberto automaticamente. É o primeiro aniversário do nosso encontro na Grécia. Roberto parou, surpreso de que o tempo passara tão rápido e tão devagar ao mesmo tempo. 1 ano desde que vira Mariana grávida naquela varanda, com vista para o Egeu. 1 ano desde que seu mundo começara a se transformar de maneiras que nunca previra. Você se arrepende de ter estendido a estadia no resort aqueles dias extras? Perguntou Mariana. Roberto sorriu, pensando em Sofia, nas conversas que mudaram sua perspectiva, na cadeia de eventos que os levara até ali. Foi a melhor decisão que tomei na vida. Respondeu sem hesitar. Enquanto dirigia de volta para casa, com Mariana e Clara no banco de trás, discutindo em sussurros planos para a semana seguinte, Roberto se deu conta de que encontrara algo muito mais valioso que qualquer império financeiro. Uma maneira de estar no mundo que se sentia autêntica, útil e cheia de amor. Não era a vida que planejara, mas era infinitamente melhor que a que vinha vivendo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Curta e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.